Precisa de ajuda com contabilidade de custos? Então vamos para um exercício. Aqui nós vamos identificar o custo total da empresa, vamos distribuir custos indiretos e encontrar também o custo unitário. Então fica nesse vídeo até o final para a gente resolver uma questão como essa. Vamos lá! Essa questão, a empresa tem dois produtos, dobradiças e fechaduras. Material direto, matéria-prima de cada produto, já total, de toda a produção. Mão de obra direta, também total, de toda a produção. A quantidade produzida de cada produto. E aí nós vamos identificar o custo indireto da empresa. Vamos, inclusive, fazer a distribuição desse custo indireto. E vamos encontrar o custo total para depois, então, chegar ao custo unitário. Vamos seguir os passos. Bem, aqui embaixo nós temos outros gastos que a empresa teve no período, além da matéria-prima e da mão de obra. Que gastos foram esses? Material indireto, que representa então um custo indireto da empresa. Energia elétrica da fábrica, que também representa um custo indireto. Mão de obra indireta, como o próprio nome disse, também representa um custo indireto. Aluguel da fábrica também é um custo indireto. Então lembra assim, tudo que está relacionado com a fábrica é custo. A diferença é que lá dentro da fábrica nós vamos ter custos diretos, que são alocados diretamente ao produto, normalmente matéria-prima e mão de obra direta, e vamos ter os custos indiretos, que não tem essa alocação direta e por isso precisa de um critério de distribuição, precisa ser rateado, distribuído entre os produtos. O que mais que a gente tem aqui? Comissão de vendedores, R$1 por unidade vendida. Comissão de vendedor representa despesa. Por quê? Porque eu estou pagando para alguém vender. Todo gasto que eu tenho depois do produto pronto refere-se à despesa. E por último, salário da administração, o salário dos administradores também representa uma despesa. Lembra? Quando o gasto não tem relação com a produção, com a fábrica, não é custo, e sim despesa, como é o caso do salário da administração, dos contadores, ok? Vamos resolver então. Na tabela, a gente precisa identificar o custo indireto. Quanto que foi o custo indireto do período? Então, a gente vai somar 800, 4.800, mais 2.800 e mais R$3.200. Quanto que dá o custo indireto da empresa nesse período? A empresa teve um custo indireto de R$11.600, ok? E é claro, aqui a gente já consegue identificar, inclusive, qual é o custo total da empresa. O que seria o custo total? A empresa teve de custo com material direto, matéria-prima, 13.920, mais a mão de obra direta de 10.080 e mais o custo indireto de R$11.600. Então, o custo total da empresa foi de quanto? Vou somar esses três e já vou inclusive colocar na tabela aqui, custo total. O custo total da empresa nesse período foi de 35.600. Agora, vamos distribuir esses custos indiretos para dobradiças e fechaduras. Lembrando que as despesas não entram aqui, tá? Despesa não faz parte do custo, não faz parte do custo. Despesa é despesa. Então aqui, quando eu quero achar o custo total, 35.600, eu só considero os custos diretos e indiretos. Despesa não vai entrar nessa conta aqui. Nós vamos distribuir esses custos indiretos usando como base os custos primários. O que são os custos primários? São os primeiros custos de um produto. Matéria-prima, no caso chamado aqui de material direto, e a mão de obra direta. Isso aqui representam os custos primários e a gente vai usar eles como base de distribuição. Significa dizer o quê? O mesmo percentual de distribuição de custo primário para dobradiça e fechadura, nós vamos alocar para custo indireto. A mesma proporção que a dobradiça recebeu de custo primário, ela vai receber também de custo indireto. Então, a primeira coisa, vamos somar os custos primários das dobradiças, das fechaduras e o custo primário total da empresa. Soma aí, pausa o vídeo para a gente continuar a conta. Somou? O custo primário aqui, 14.400. Vou colocar aqui em cima. Somei 14.400. Somei o custo primário, matéria-prima e mais a mão de obra, 9.600. Somando os dois, ou somando aqui também, eu vou ter um custo primário de R$24.000.
Isso aqui que vai ser o nosso critério de distribuição. São os custos primários. É por essa base que eu vou usar para distribuir os custos indiretos. Como que eu posso fazer essa distribuição? Você pode fazer o seguinte: o quanto 14.400 representa no total do critério, que é R$24.000, o quanto 9.600 representa nesse total aqui também. Esse mesmo percentual que você encontrar, você vai aplicar no 11.600 para distribuí-lo entre os produtos. Uma outra maneira de fazer é você dividir o 11.600 pelo 24.000 e esse resultado você multiplica por 14.400 e depois por 9.600. Como você descobre o quanto 14.400 representa no 24.000? Dividindo. Se você dividir o 14.400 por 24.000, você vai descobrir que o 14.400 representa 60% no total do custo primário da empresa. Vai dar 0,60 que vezes 100, 60%. A mesma coisa você vai fazer com 9.600. 9.600 dividido para R$24.000 vai dar 0,40 que vezes 100, 40%. Então, vou colocar esse percentual aqui para a gente lembrar. E é esse percentual que eu vou aplicar no 11.600. Então, 60% de 11.600 vem para as dobradiças e 40% de 11.600 vem para as fechaduras, porque o critério de distribuição nada mais é que eu distribuir os custos indiretos na mesma proporção. Qual outra maneira, então, de calcular? 11.600 dividido por 24.000 vezes 14.400. Vai dar o mesmo 60% de 11.600 e você pode, então, escolher qual das maneiras você prefere trabalhar. Vamos colocar os valores aqui. Quanto que é 60% de 11.600 e 40% de 11.600? 6.960, 60% de 11.600 e 4.640 representa o 40% de 11.600. Agora que a gente já distribuiu os custos indiretos, vamos encontrar o custo total. Como é que a gente encontra o custo total das dobradiças e das fechaduras? Somando os custos, ou seja, somando o material direto com a mão de obra direta mais os custos indiretos, assim a gente vai encontrar o custo total das dobradiças e das fechaduras. Soma aí. 21.360 é o custo aqui alocado para as dobradiças e 14.240 é o custo alocado para as fechaduras. E lembre-se que a soma desses dois custos aqui precisa fechar aquele custo inicial que a gente já havia encontrado de R$ 35.600. E agora a gente ainda pode encontrar o custo unitário. Ok, o custo total das dobradiças 21.360, mas quanto custou cada unidade que eu produzi? Basta eu dividir pelas 12.000 unidades. A mesma coisa aqui. 14.240 foi o custo total de todas as fechaduras que eu fabriquei. Eu fabriquei 4.000 fechaduras. Então, eu vou dividir 14.240 por 4.000 unidades para encontrar o custo unitário. Calcula aí. Custo unitário das dobradiças, R$ 1,78. Então, dobradiças, R$ 1,78 e o custo unitário das fechaduras, R$ 3,56. E assim a gente consegue, então, identificar os custos unitários de cada produto. E se você quiser saber ainda o total de despesas que a empresa teve no período, você pode fazer o seguinte: o salário da administração foi R$ 5.000 e a comissão de vendedores R$1 por unidade vendida. Então aqui você precisava saber quantas unidades foram vendidas de cada produto para encontrar essa despesa com comissão. Se, por exemplo, 50% de toda a produção foi vendida, nós vamos ter R$1, 50% foi vendido, então 50% de 12.000, 6.000 unidades. Então 1 vezes 6.000, R$6.000. E aqui 50% também de 4.000 é R$2.000, R$1 vezes 2.000 unidades vendidas, 2.000. Então, a comissão das dobradiças seria R$6.000 e a comissão das fechaduras, R$2.000. Um total de comissão de R$8.000 e mais o salário da administração de R$5.000. A despesa do período, nesse caso, seria de R$13.000 para a empresa.
Se você gostou desse vídeo, então deixa aqui seu comentário, seu joinha, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até mais!